Antônio Brito, que é o líder do PSD na Câmara, promoveu um evento visando a fortalecer a sua candidatura à presidência da Casa. Ele quer suceder o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. A festança contou com a presença de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, reforço importante, hein? E ministros do governo Lula. Ué, que salada é essa? Evidenciando a busca de Brito por apoio de diferentes espectros políticos. Brito, que tem perfil conciliador, já se encontrou também com Jair Bolsonaro, buscando ampliar suas alianças para a eleição de fevereiro de 2025. A reunião também serviu para discutir estratégias e possíveis apoios para a disputa. Meu querido Cristiano Vilela, essa é a fórmula ou ser amigo de todos significa não ser amigo de ninguém? Olha, Capês, primeiro uma boa tarde a você, aos amigos da mesa e todos que acompanham a Linha de Frente. Eu vejo que a gente tem que separar, diferenciar uma eleição política, eleição ordinária que acontece para presidente da República ou até para as prefeituras, onde você tem cada vez mais forte o fla-flu eleitoral, a polarização de um lado versus outro lado, isso inflamando os eleitores, aquela torcida, aqueles grupos organizados. Outra coisa é a eleição no parlamento. E a eleição no parlamento ela tem que ser feita de uma forma muito mais pragmática. Eu vejo, isso fica evidenciado da contagem de votos que a gente tem tido ao longo do ano de 2023, do ano de 2024, da contagem de votos que o governo tem ou que a oposição tem no parlamento, que ninguém tem maioria absoluta. Você tem uma necessidade, você tem uma bancada muito forte à direita, uma bancada muito forte à esquerda, mas não tem ninguém com maioria absoluta. Então, é necessário, qualquer nome tem que dialogar com os diferentes, sim. Eu vejo que, nesse sentido, o deputado Antônio Brito ele está fazendo o correto, está conversando com todo mundo, tentando construir uma base de apoio que o permita ser palatável, talvez, a setores mais governistas e, por outro lado, permita também ter um apoio, ter ali uma bênção de setores oposicionistas, porque nós temos ali, nos setores oposicionistas, talvez a maior bancada do Parlamento Nacional. Então, eu vejo que ele está muito correto e os demais candidatos devem seguir na mesma linha. Agora, meu querido Luiz Fernando Pacheco, eleição também para presidente da Câmara, de Casa Legislativa, tem muito fisiologismo. E o presidente da casa tem lá os cargos na mão dele, pode pressionar ainda mais o governo para vir emendas parlamentares, se bem que agora vai ter o período eleitoral, mas depois que acabar as eleições ele tem até o final do ano. Será que vai simpatia, articulação ou fisiologia? O que pesa mais nesse Congresso Nacional? Meu querido Capês, meus queridos colegas, nossa honrada audiência, é uma honra estar aqui mais nessa tarde de quarta-feira. O PSD é o partido propriamente de centro que temos no Congresso Nacional. Contrariando todas as expectativas, pelo menos nessa primeira pauta, Capês, eu vou concordar aqui um pouco com o Cristiano para dizer que sim, é necessário compor, né? Nós vivemos num governo de centro-esquerda, mas que necessita do apoio da centro-direita, porque senão, nesse presidencialismo de coalizão que vem do governo Temer e foi aprofundado no governo Bolsonaro, o presidente da República, o Poder Executivo, não faz mais absolutamente nada num parlamento que detém bilhões, 57 bilhões, salvo engano, em emendas. Então, é necessário compor. Agora, o Arthur Lira, ele é o rei do fisiologismo, né? Então, o Antônio Brito, recebendo o apoio dele, talvez a gente tenha aí, pelos próximos anos, um pouco mais do mesmo, e o governo Lula esteja fadado a ter que lidar com esse tipo de relação na Câmara dos Deputados até o fim do seu governo. É assim que está posto, é assim que tem que ser, e o Executivo tem que aprender a trabalhar assim. Agora, meu querido Guilherme Mendes, tem deputados que falam, pagando bem,
Que mal tem? Claro que estamos falando de pagamento de emendas parlamentares. Vamos chegar a 50 bilhões de reais só esse ano de emenda parlamentar. Agora, então, com as eleições, inundando os redutos eleitorais dos deputados de emenda parlamentar. O próprio líder do governo chegou a dizer, em ano eleitoral tem que meter o pé na gastança. Eu te pergunto, então, vai mudar alguma coisa o perfil do presidente da Câmara? Se ele conversa com todo mundo e se ele está fazendo acordo com 513 deputados federais, não vai sair mais caro não, Guilherme Mendes? Não, Capês, boa tarde, Capês, amigos da bancada, você que está em casa. Sem ficar no muro, hein? Sem ficar no muro. Não vai sair mais caro e acho que o perfil é muito interessante. O PSD tem sido um partido que tem se notabilizado pela capacidade de dialogar com diversos tipos de governo, seja em âmbito municipal, estadual e federal. Então, você tem o PSD, muitas vezes, em base de governos de esquerda, nos territórios, né, nos estados, em alguns municípios. Você tem o PSD como base do governo, participou do governo do ex-presidente Bolsonaro, agora participa do governo Lula. E talvez um dos grandes nomes, um grande ícone desse tipo de postura política é o próprio presidente do Congresso Nacional, o senador Pacheco, que, por vezes, apoia o governo em pautas que ele julga importantes, como a gente viu aqui, uma série de regulamentações que dizem respeito à questão tributária, né? A reforma tributária teve muita da participação dele, do empenho dele. Agora ele age novamente na questão do equacionamento das dívidas dos estados e, por vezes, também puxou a orelha do governo, devolvendo, inclusive, medidas provisórias. A gente lembra daquele caso clássico, emblemático da regulamentação, como é que se fala, das renúncias fiscais da folha de pagamento. Então, eu acho que o perfil... Previdenciária. Como? Contribuição previdenciária. Isso, exato, da renúncia fiscal da folha de pagamento, né, daquilo que a gente viu o governo sendo contrário, depois se tentou judicializar a questão e o então senador devolveu para o governo e falou, olha, essa MP aqui não faz sentido, é isso mesmo que vocês querem? O que é uma atitude, do ponto de vista político, bastante dura. Então, me agrada o perfil, óbvio, eu não sei propriamente a questão da índole, do caráter, enfim, da personalidade, essa palavra que eu buscava, do deputado Antônio Brito, de modo que o partido dele, a postura do partido dele me agrada. Se ele talvez seguir na linha do Pacheco, acho que a gente vai ter uma boa presidência da Câmara. Óbvio, conversando com todos, colocando um pouco das pautas de oposição, as pautas da situação também sendo tocadas com os projetos do governo. Não acho que dos candidatos que se colocaram, que esse aqui é um nome ruim, não. Quer dizer, seria também uma força muito grande do presidente do PSD, não é? O Gilberto Kassab. Então, que o Gilberto, que é um grande jogador de xadrez, um xadrez político, né? Como é que você acha que aí ficaria o Congresso Nacional? Se bem que eu vou te falar, eu perguntei uma vez para um deputado federal que vem sempre muito aqui, e eu perguntei para ele, bom, o perfil desse Congresso é conservador, é progressista, é liberal, é estatizante, é socialista? Ele falou, o perfil é fisiologista. Assim fica difícil, né? Capês, isso demonstra a complexidade e a dinâmica da política nacional, onde um país que tem mais de 30 partidos, os grandes líderes querem estar próximo da decisão das eleições da Câmara e do Senado. E já começam a se articular. O que eu quero trazer é que a eleição é em fevereiro de 2025. Muitas águas ainda vão rolar, porque na política, 4 meses, 6 meses é uma eternidade. Do dia para a noite, muitos falam, né, tem o ditado, né? Política é igual nuvem, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. É o que vai acontecer também na presidência da Câmara, onde existem, inclusive, outros candidatos, como o Marcos Pereira, que é ligado ao republicano e tem até uma certa simpatia pelo presidente Lula. E o próprio governo presente nesse jantar, nessa festa, demonstra que ele também quer estar próximo, pelo menos observando e aglutinando sua base e aumentando sua base política. Mas, volto a dizer, importante esperar, fevereiro de 2025 é uma eternidade na política. Então eu vou fazer agora, eu vou pedir que cada um fale 30 segundos essa pergunta que é de bate-pronto. Desde que o PT perdeu a presidência da Câmara na eleição, lançando Arlindo Quinalha, deputado federal aqui da região do ABC Paulista, contra Eduardo Cunha,
eu não vejo mais nem a Dilma no segundo mandato, nem o próprio Lula arriscando lançar um candidato do PT. Portanto, tentando buscar um candidato de conciliação. Isso mostra que a esquerda perdeu força no Congresso Nacional? Começando pelo Cristiano Vilela. Sim, a esquerda perdeu muita força no Congresso Nacional, tanto que, se você for pegar hoje os deputados de esquerda, você tem cerca de 20% dos deputados federais. É muito pouco para um governo que se coloca como maioria e se faz necessário, portanto, o diálogo com setores ao centro. Senão, o governo vai continuar tendo dificuldade. Pacheco, você até teve um pigarro aí, você até tossiu. Quero que você responda. A esquerda perdeu força na Câmara dos Deputados? Sem dúvida alguma, Capês. A esquerda perdeu muita força. Um governo que, para todas as pautas, é necessário negociar ao centro, a direita menos radical, a direita que esteja aberta à conversação e à conciliação. Como eu disse, o PSD é um partido eminentemente de centro, né? Por isso o sucesso do Rodrigo Pacheco, por isso essa candidatura do Antônio Brito vem com força, porque é um partido que está ali aberto à composição, que é tudo que o Executivo precisa para poder governar. Para encerrar, ultrapassando um pouquinho o prazo que você me deu, Capês, me desculpe, havia presença de ministros na festa e tal. Vamos nos lembrar que a esplanada dos ministérios é composta também por ministros de diversos partidos que compõem essa coalizão que tem que se refletir no Congresso Nacional para assegurar a governabilidade. Então, meu querido Guilherme Mendes, o Brasil é um presidencialismo de coalizão ou um parlamentarismo disfarçado de falso presidencialismo? Sem dúvida, um parlamentarismo disfarçado de falso presidencialismo. Aliás, essa era a ideia original da Constituição em 88 e depois acabou mudando e se fortalecendo a figura do presidente da República, ou melhor, a instituição da presidência da República. Mas a gente percebe claramente que nenhum presidente conseguiu se sustentar se ele bater de frente com o Congresso. Isso serve para o presidente Collor, serviu para o presidente Dilma. E aí, nesse sentido, como você bem falou, Capês, procurar um perfil conciliador para chefiar, sobretudo, a Câmara dos Deputados, tem sido a missão de todos os ex-presidentes que passaram, e inclusive o presidente atual. Bom, se essa é a conclusão, e ela é verdadeira, pelo menos assim eu concordo com o Guilherme, vai sair bem caro esse parlamentarismo disfarçado, hein? Haja emenda parlamentar para bancar o apetite dos parlamentares, hein? Agora, Capês, você veja o seguinte... Então... Só desculpa, Wilson. Opa, um segundo. Entra aí, vamos embora. Um segundo. Quando a esquerda tentou peitar, lá atrás, foi eleito Severino Cavalcante. Eu lembro. Aquele desastre que foi a eleição do Severino Cavalcante. Mas pelo menos ele tocava bem a cantina da Câmara. Exatamente, levava a propina do cantineiro da Câmara dos Deputados. Olha o nível. Um desastre total. Olha o nível. Então, não adianta, contra os fatos, ali na Câmara dos Deputados não dá para nadar contra a maré. Bem lembrado, o Collor pagou um preço caro por sua arrogância, a Dilma pagou um preço caro por ter peitado o Eduardo Cunha. Então, assim, por mais que não se goste, por mais que a gente tenha ressalvas a esse tipo de política, é ela que está posta. Wilson, me desculpa. Sai caro, porque nós fizeram um cálculo, sai mais de 10 bilhões de reais por mês o custo de toda uma estrutura cara, nos 3 poderes, para manter toda a entourage, toda a estrutura dos poderes. E isso vem carga tributária em cima. Capês, você está falando sobre a questão do PT ou o governo não lançar um candidato da mesma sigla do presidente. Você mesmo respondeu na pergunta anterior, onde você chamou, onde você demonstrou que alguém comentou com você que o parlamento é mais fisiológico do que político. Muito diferente do primeiro mandato do presidente Lula, onde ele chegava e tinha uma ampla base. Hoje, eu volto a dizer, nós temos mais de 30 partidos, o Congresso, sei lá quantos partidos tem no Congresso, 15, 20 partidos. É muito difícil você, com uma base
dividida como a gente encontra hoje, por conta até da polarização, querer fazer um presidente da Câmara do seu partido ou do partido do presidente. Você tem que conciliar e fazer o diálogo, e é o que está acontecendo, e aconteceu nesse jantar. Por mais que as pessoas, olha, mas todo mundo, não é todo mundo. As pessoas que foram no jantar ontem vão ter conversas com outros candidatos ao longo da semana, ao longo dos meses, até fevereiro de 2025. Mas a composição da Câmara hoje é muito diferente do que o Lula encontrou no seu primeiro mandato. Por isso, acho muito difícil, e eles já perceberam isso, até porque em muitas das votações eles não conseguem manter nem a base unida, eles terem um candidato próprio para a eleição da presidência da Câmara. Ô, senhor, e nesse sentido, só para completar, eu vejo que o governo também tem que entender que o governo não foi eleito com maioria, não tem a maioria, a sua plataforma, o seu projeto político não é hegemônico. Então, ou o governo olha a realidade e promove uma pauta política, trazendo elementos ao centro, agregando outras bandeiras, ou então, se ficar só naquele samba de uma nota só, olhando apenas para a sua base mais próxima, vai perder, vai apanhar no Congresso Nacional, e aí, com isso, se vê obrigado a usar esse tipo de estratégia de toma lá da cá, que nunca é bom. Você pode até solucionar o problema pontualmente, mas no longo prazo o governo perde com isso. E só para complementar o Cristiano, e a Câmara ou o governo já vem sofrendo diversas derrotas ao longo desses meses. Ter mais uma derrota, ter uma derrota desse tamanho, que é indicar um candidato à presidência, e esse candidato ficar em terceiro ou até ficar em segundo lugar, é muito ruim para o governo e fragiliza cada vez mais um governo que já é frágil com a sua base na Câmara. O grande problema é que o Executivo tem entregado tudo que o Parlamento pede, tem entregado bilhões, como ressaltou aqui o Capês, e muitas vezes, nas votações, o governo perde. Mas então, alguma coisa está errada. Quem paga errado, paga duas vezes. Faltam figuras, as pessoas podem até não gostar do que eu vou falar, mas faltam figuras que existiram no passado, como o José Dirceu, que era um líder, conversava com a Câmara, entendia a Câmara. Hoje, o governo... José Dirceu está voltando. Hoje... Muito bem. Depois dessa puxada de saco que o Wilson deu, vamos fazer o seguinte. Eu quero demonstrar, Capês, que não tem... O governo está enfraquecido em suas lideranças que estão no entorno do presidente Lula, que não conseguem fortalecer uma base para que o governo não sofra derrotas todos os meses. Verdade. Agora, a questão é a seguinte também para o eleitor. Eu elegi um governo socialista, eu elegi um governo de esquerda, ou eu elegi um governo liberal. Mas não é o que vai acontecer, porque no momento que ele vai administrar, ele tem que administrar com o centrão da Câmara dos Deputados, com o centrão do Senado. Então, fica, na verdade, um governo que não é bem aquilo que foi prometido, mas é aquilo que é possível mediante pagamento de bilhões em emendas parlamentares. Nós temos um executivo que não administra, ou pelo menos não administra da maneira como prometeu administrar. Por outro lado, o próximo tema, nós temos um legislativo que não adianta legislar, porque tem 2 ou 3 partidos que vão toda hora bater na porta do Supremo Tribunal Federal e falar: eu perdi a eleição, me ajuda.